Começando mais um programa No Ângulo para você que gosta de futebol, gosta de esporte. Eu tô aqui com os meus parceiros de sempre e primeiro eu quero pedir para você, agradecer na verdade, por você assistir o nosso vídeo, por você se inscrever no canal e por você compartilhar. Agora tá faltando ainda você ir comentar, dar o teu palpite, fala aqui, eu tô falando errado, fala alguma coisa, mas mande pergunta, mande seu palpite. A gente teremos o maior prazer aí de atender, responder, falar o seu nome no ar aqui. Olha que legal. Então, eu tô aqui com os meus dois parceiros de sempre, o Bill e o Tadeu. Bill, seu destaque desse programa. Vamos lá, Lê, né? Continuar falando do Brasileirão aí, né? Também tivemos uma Copa do Brasil aí, né, no meio. E o Santos também acabou jogando pela Sul-Americana, né? Enquanto teve rodada do Brasileirão, o Santos jogou a Sula, né? E parecia que tinha encaminhado algo bom aí, mas tá pregado no chão ainda. E você, Tadeu, seu destaque do programa? Vou destacar o Palmeiras, né? Palmeiras, depois de perder do Atlético Mineiro, conseguiu uma boa vitória contra o Vitória, né, na Bahia. Sempre, até comentamos no último programa, que se torna um adversário difícil. O Vitória estava bem no jogo, até as expulsões polêmicas, né? Mas o Palmeiras conseguiu um grande resultado e aí emendou aí uma outra grande vitória ontem contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, né? Continua mostrando que é um dos principais times aí do futebol brasileiro. Vamos ver, né, os próximos capítulos. Boa. Bom, vamos falar primeiro da rodada do Brasileiro do meio de semana, né? Então, assim, eu dei sorte, né? Você estava na secadeira aí, secando Internacional, mas, ó, ele foi lá e foi valente, roubou um pontinho, hein? Então, ó, a gente teve Vitória 0, Palmeiras 4. 1, 2, 3, 4! Aí, Tadeu. Isso é homenagem. O Internacional empatou com o Corinthians 1-1, Mirassol 2, Remo 1. Esse Não, daí vai sair, sei lá quem. Fluminense 0, Bahia 0, Corinthians 0, Atlético Paranaense 0, Curitiba 0, Cruzeiro 1. O que vocês acharam dos resultados? O Inter empatou com o Flamengo, né? Que você falou Corinthians. Então desculpa. O Inter, Flamengo. O Inter 1, Flamengo 1. Brasileiro. Isso, beleza. O Inter ganhou do Corinthians pela Copa do Brasil, né? Ontem. É isso aí. Isso, mas vamos falar dessa rodada do Brasileiro da semana passada, então, né? De quarta e quinta-feira, né? Bom, nem uma surpresa aí, né? Que nem o Bill falou, o Santos acabou jogando pela Sula. Como foi o jogo, Bill? A gente já tinha ganhado bem lá, né? E acabamos goleando outra vez, né? Então tomamos um gol com, sei lá, acho que 1 minuto de jogo. Coisas do Santos, né? Mas acabamos ganhando bem, assim, cara. Acho que perdemos muito gol, Gabigol, os gols que ele poderia, no auge dele ali, poderia ter feito, não fez, né? Então, jogando com um time tão fraco, né? Então, foi uma coisa, assim, preocupante para a continuação da Sula, né? Ô, Bill, uma coisa do Santos. Cara, o Gabigol vem jogando bem? Não vem. Eu acredito que quando ele joga junto com o Neymar, pior ainda, entendeu? Ele, assim, ele sempre tá bem posicionado, né? Assim, na área. Eu prefiro ele muito mais ali na área do que agora, né? Que ele acostumou no Flamengo, até vir sair um pouco da área, buscar o jogo e ir, né? Só que quando ele tenta fazer isso agora, nessa fase dele, não tá dando muito certo, principalmente quando ele joga junto com o Neymar. Eu acho que, assim, ele tá pior do que o primeiro semestre, né? Isso é preocupante, mas mesmo assim, antes ele não tava apresentando o futebol né, que a gente tá acostumado o Gabigol a apresentar. Ô, Tadeu, e o que você acha? A vinda do Rony, cara, pro Santos, não tá indo, né? E o nosso trem também que foi pro Santos, Zé Rafael. O que acontece com esses dois jogadores?
Então, rapaz, o Rony teve uma fase muito boa no Palmeiras, né? Tudo se encaixava, fazia gol de bicicleta, né? A torcida apoiando, títulos. Foi para o Santos, é um time que realmente, se você for ver os dois principais jogadores, Gabigol e Neymar, principalmente o Gabigol, como o Bill falou, não está rendendo muito bem. Ele acaba sendo banco do ataque e quando entra, às vezes entra como titular, mas assim, a gente sabe que o Rony nunca foi um jogador de técnica apurada, né? Mas o time ali acho que não ajuda, né, para ele render, sabe, jogar em velocidade que ele gosta, enfim. E o Zé Rafael, um baita jogador, né? Eu ainda falei isso recentemente aqui, que na minha opinião, na mão do Abel Ferreira, o melhor meio de campo do Palmeiras tinha Danilo Santos, né, o Danilo que tá no Botafogo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E o Zé Rafael não tá tendo tanta oportunidade, né, no Santos. Ele operou a coluna, se recuperou, saiu do Palmeiras, foi pro Santos, mas ele não é titular e ele é um baita jogador, né? Já mostrou isso. Mas quando nada dá certo, né, no time é complicado, né? Ô, Bill, estavam falando que o Zé Rafael e o Rony acho que ia embora do Santos também, não é isso? O Zé Rafael tá mais encaminhado a saída dele, né? Assim, Mas assim, você não gosta dos dois? Como cara, Santista, você já? não, o Rony, tipo, esquece, cara. Não vai não rendeu e também não acho que vai render. Ele virou, tipo, um jogador até caricato, cara, no Santos, cara. E assim, é ruim pra ele, entendeu? Porque o time não ajuda, ele tem aquela disposição, sabe, de correr, mas a gente tava até falando agora há pouco do Mirandinha, né? Corre, corre, corre e, tipo, né, se atrapalha com a bola. Ele tá assim, cara. Ele tenta. Às vezes ele faz umas coisas assim que fala, pô, meu, não é hora de fazer isso, né? Então, assim, tá sendo prejudicial para ele, né, para a carreira dele, porque, né, fica até são jogadas ridículas, né? Ficou beleira isso. Ele não é, no Palmeiras ele já mostrou que é um jogador importante, né? E no Santos ele não tá conseguindo realizar isso, né? Então acaba não ajudando o Santos e prejudicando ele. Em relação ao Zé Rafael, ele veio, né, aquela questão, né, do problema ali nas costas, né, e até muita gente achou que não ia render o que ele conseguiu render ali no começo, quando ele entrou, né, no Santos ali, ele fez boas partidas, ajudou a gente bastante, mas eu acho que ele se contundiu de novo, né, ele teve uma contusão recente, e aí quando ele voltou já não estava apresentando o mesmo futebol, entendeu? Então por isso que perdeu espaço, né? Até a vinda, né, de outros jogadores, como o Arão ali pro meio de campo, né? A gente tem outros jogadores que chegaram, acabaram, né, afastando ele mais ainda ali né, da titularidade, né? E das oportunidades de poder jogar. Ô, Tadeu, e o nosso Campeonato Brasileiro aí na rodada que teve no meio de semana aí? Palmeiras 4, Vitória 0. O que você pode falar desse jogo? A gente brincou, né, no último programa. Falei, pô, se 5-0 pro Inter contra o Flamengo. No final eu falei, se for 1-1 tá bom demais, né? Acabou empatando. Pro Palmeiras foi ótimo, né? Ganhou e ganhou bem do Vitória, apesar dos lances polêmicos, né? Expulsão, tal, até as expulsões do Vitória, que foram seguidas, né? No mesmo lance, né? Duas expulsões. O Vitória tava bem, né? Sempre é muito difícil jogar contra o Vitória lá. Lembrando que o Vitória eliminou o Flamengo pela Copa do Brasil, né? Ganhando lá de 2-0. É sempre complicado, mas o Palmeiras acabou, né? Facilitou, né? As circunstâncias das duas expulsões. O Palmeiras ganhou bem. O empate do Flamengo foi ótimo. O Atlético Paranaense, que também tá ali em cima, empatou com o Corinthians, né? E acabou sendo favorável a rodada para o Palmeiras, né? No Brasileiro. Ô, Bill, você acompanhou Palmeiras e Vitória? Acompanhei, sim. Acompanhei assim com mais afinco até as duas expulsões e depois eu falei, puta, agora já acabou, né? Não vai ter mais jogo, né? Porque jogar com dois, jogando com o time completo contra o Palmeiras já é difícil, né? Por mais que o Vitória estava jogando em casa e até estava bem ali na partida. Eu achei o Vitória muito pilhado na partida ali, mesmo com Eu ia falar isso. com a superioridade ali, tipo, né, no primeiro tempo ali, até as expulsões, tava muito, tava pilhado, cara. Então tava caminhando para alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim,
vão reclamar, eu achei que as expulsões foram ok, não vi nada de polêmico, entendeu? Se torna polêmico porque é algo fora da curva, entendeu? Você ter 2 expulsões no mesmo lance, mas pediram, entendeu? A entrada realmente, que o juiz nem tinha dado falta, né? E até no lance mesmo, eu até comentei com meu filho aqui, falei, não foi nada, cara, isso aí. Aí depois, quando eu vi o replay, falei, puta, pegou mesmo. Porque a gente ficou prestando atenção na bola e não viu que pegou a outra perna, né? A perna esquerda que foi o problema, né? Foi uma entrada duríssima, foi realmente para expulsão. E o gesto lá do outro jogador, né? Que aí, com VAR, com câmera espalhada pelo campo, é infantilidade, né? Você achar que vai fazer isso e não ser punido, né? Foi punido corretamente. Cara, eu assim, sério, não é por ser palmeirense. Quando eu vi o primeiro lance do Maurício, eu também não expulsaria aquilo lá. Eu acho que ele deu aquela atrasadinha normal e abriu o braço. Ele não deu uma cotovelada. Sim. Então, para mim, o amarelo foi bem. A sua análise perfeita. A do Vitória, eu também acho que... Eu também não vi nada. Eu tomei um susto assim, nossa, o cara entrou forte, mas eu não vi que tinha pegado. Se não tem o VAR ali, tinha passado fácil. E o Luan Cândido, cara, no futebol moderno, bicho, não dá pra ser... Ele sabia que ia acontecer isso, né? Não dá pra ele ter sido ingênuo desse tipo. E depois é isso, o Palmeiras cozinhou o jogo e caminhou porque caminhou. E o Luan Cândido é cria do Palmeiras, né? Sim, lateral, começou com a gente. E o Baita jogador. Vocês viram alguma coisa de Vitória e Flamengo? Internacional e Flamengo? Eu só vi os melhores momentos mesmo, cara. E assim, cara, tipo, um jogo. Flamengo, cara, não sei o que tá acontecendo, que eu já falei que eu não gosto do técnico. O Flamengo perigou perder, hein? Sim. É assim, foi um jogo, né? Assim, pra quem almeja ser campeão brasileiro, cara, não demonstrou em nenhum momento essa superioridade de, né, vice-líder do campeonato, entendeu? E assim, cara, o Flamengo caiu bastante, cara. Voltou dessa parada da Copa pior do que tava, entendeu? Né? Foi uma pausa que prejudicou o time, eu acho. A gente estava falando aqui, né, no outro programa, que o Inter vem mal e tal. Eu comecei a assistir o jogo Inter e Flamengo. O Inter tem um baita time, tem grandes jogadores ali. E estava jogando muito. Fez o gol contra o Flamengo e o Carboneiro perdeu uma chance incrível para fazer 2-0. Perdeu o gol e depois o Flamengo conseguiu no segundo tempo um empate, né? Mas assim, como o Ale falou, o Inter merecia ter vencido o jogo. Teve chance para fazer mais e ganhar o jogo. Teve polêmica lá também, não teve, Tadeu? Inter e Flamengo, Ale, me perdoe, como eu assisti só o começo do jogo, depois os melhores momentos, eu não fiquei sabendo da polêmica desse jogo. Teve uma jogo que não tem polêmica. Que jogo que não tem polêmica. Mas foi com... Me perdoe, Ale. Foi de entrada também de atacante, mão na cara, essas coisas. É porque aí começou uma choradeira. Vamos falar de extra futebol. E a notinha do Flamengo falando do Palmeiras? Não, primeiro, o que o tribunal tá fazendo com o Campeonato Brasileiro? Que é a opinião de vocês sobre isso? Cara, é uma questão, a gente reclamou tanto, né, cara, dessa catimba argentina, né, toda essa questão, né, de interferir, de querer, tipo, ganhar as coisas no grito, né, cara, o que a gente viu, cara, nessas 2 rodadas, né, no Campeonato Brasileiro? Totalmente similar, até no programa da Renata Fã, lá estão dando prêmio Argentina pros jogos, né, tipo, pros times, porque virou um negócio, cara, a gente não... Você pega nos programas, você não consegue, ninguém tá analisando mais o jogo, tá analisando as polêmicas, problema com o juiz, jogador que vai em cima, aí os bastidores, né, dos presidentes trocando farpas, entendeu? Aí o tribunal, né, com esse tipo de comportamento, né? Então, assim, cara, já tá extrapolando, né, o futebol, cara. Então, eu acho bem triste, e assim, a diretoria que deveria, né, ser exemplar nesse, né, mostrar, não, ó, aqui
ponderar, né, ó, as coisas, eles acabam alimentando isso, né, e colocando mais, né, combustível nesse fogo aí. E eu acho que é prejudicial para todo mundo, né? Eu fico, bem triste, cara, tô bem triste com essa volta aí do campeonato. Você, Não Tadeu, tem, opinião. não tem coerência, né? Seja arbitragem, seja tribunal, não tem coerência. Você vê uma punição de uma forma num jogo, uma punição diferente num lance igual no outro jogo. Seja arbitragem, depois vai para a comissão decidir. Então, assim, o VAR decide de uma forma num jogo, num lance parecido. Cara, a arbitragem brasileira precisa ser profissionalizada e de forma urgente, né? São muitos erros, muita polêmica. A gente estava conversando antes do programa aí, o Bill, né? Todo jogo, né? Até o Ale perguntou para mim, é verdade, o Bill falou, todo jogo tem polêmica, o futebol fica em segundo plano, né? De forma inacreditável, é sempre briga. Por exemplo, o Neymar contra o Remo, discutindo de uma forma absurda contra um jogador numa jogada besta, vai para cima do árbitro sempre, vai para cima do adversário sempre. Cara, isso cansa. Que pena que o futebol brasileiro tá desse jeito, cara. Então, mas eu acho que são duas coisas aí. A gente tá falando de arbitragem. A arbitragem, ela tá ruim mesmo. Eu concordo com tudo que vocês falaram. A gente precisa profissionalizar. Tá ruim, tá difícil. Não tem o mesmo critério de um jogo para o outro. O mesmo árbitro não tem o mesmo critério de um jogo para o outro, e às vezes nem dentro do mesmo jogo. Mas o que a gente está falando aqui é uma influência de um órgão que não cabe a ele ir contra uma decisão que foi tomada dentro de campo. Ele está chamando um jogador que não foi expulso num jogo, e o cara pode, para ser julgado, e o porquê que o tribunal, qual o direito do tribunal de julgar um caso que é além do campo, porque no campo já foi resolvido isso. O tribunal tá ali para isso. Então, Você tá falando de qual caso específico, Ale? O Maurício ter sido chamado no tribunal para prestar, que ele vai ser julgado, né? Amanhã. Sim. Mas eu acho que é uma cadeia, né? Então, assim, começa, né, tipo, em todos os problemas dentro de campo, depois vai com todos os problemas dos clubes, que também não, né, alimentam essas polêmicas, e acaba, tipo, contaminando o tribunal também, que é aquele negócio, se você não faz a sua parte, alguém vai querer se meter para querer botar ordem na coisa, entendeu? Então ninguém se ajuda. Aí você vai ir por uma instância que é, né, jurídica, né, para resolver problemas que foram criados pelos próprios jogadores, pela própria arbitragem, pela própria diretoria dos clubes, entendeu? Então eu acho que é uma consequência de tudo que acontece de errado, né, nas instâncias menores, vamos falar assim. E aí você tem que ter um órgão externo, né, que vai querer fazer a justiça da forma que ele pensa, entendeu? Então, assim, diz muito mais sobre o comportamento, né, das entidades, né? Isso, tanto a arbitragem e dos clubes, né? Que acabam gerando esse tipo de consequência de chegar num tribunal e ele querer interferir, né, nesses assuntos. É isso aí. Eu concordo com o Bill, viu, Ale? É isso mesmo. É uma consequência. É um erro atrás do outro e é o que a gente estava falando, né? São polêmicas, casos que precisariam ser julgados de uma outra forma não são, aqueles que não têm relevância acabam sendo julgados. Olha, é triste, cara. É triste a gente ver o futebol brasileiro dessa forma. Então, mas vamos polemizar mais ainda. Mas vocês não acham que tem uma tendência? Não é tendencioso esse tribunal? Lá no Rio, já foi provado que o cara que denunciou, o cara é torcedor do Flamengo, já viram foto dele com a camisa do Flamengo, e ele que vai julgar. Mas mas aí já é uma outra questão, né? É uma questão de
de caráter de quem tá presidindo, entendeu? E aí você tem uma influência de quem é o clube mais forte, quem tá mais alinhado ali, quem que ele colocou essas pessoas no cargo, entendeu? Então aí você já tem uma série de questões políticas, né, que envolvem, né, a relação dos clubes com a CBF, a relação dos clubes com o tribunal, entendeu? É aquilo, deveria ser isento, mas assim, já mostra que quem tá ali no cargo, né, não é a pessoa mais indicada. Mas aí, ela tá ali, e aí é uma segunda, né, análise disso, né? Então, assim, quem deveria estar no cargo? Por que os clubes não reclamam dessas pessoas que estão no cargo? Aquilo lá, toda vez que vai fazer uma reunião, né, sobre melhorias de futebol, os clubes se juntam, né, e mantém a mesma coisa. Ninguém quer mudar nada, entendeu? Se alguém tá ganhando de um lado, alguém tá ganhando do outro também. Então, assim, ou faz uma reforma e os clubes, né, começam a questionar de maneira mais, né, ativa dessas situações, ou vai continuar na mesma, porque toda vez que querem melhorar ou fazer alguma mudança, os clubes são coniventes. É isso aí. Não vai polemizar, Não tenho mais nada o que falar. O Bill falou tudo, é isso aí. Eu li até de jornalistas renomados reclamando sobre isso, né? Sobre essa situação do Maurício, que não faz sentido, né? Os jogadores, por exemplo, do Flamengo, que poderiam ser julgados até por coisas piores, não foram, e o Maurício vai ser julgado, né, por ser do Palmeiras. Então, assim, polêmicas à parte, camisa de time à parte, quem torce para um, quem torce para outro, mas assim, a gente tem que pensar que é uma bagunça o futebol brasileiro. Quando a gente pensa por esse lado, a gente fica assim, gente que gosta de futebol, a gente fala, meu, aonde vai parar isso? Bom, então tá bom. Tá, tô satisfeito. Não tô muito satisfeito, mas beleza. Porque assim, eu acho que, cara, é uma forma de. Uma forma. A gente não sabe se isso. O que tem por trás dessas. Tudo pode ser. Sei lá, eu achei muito esquisito isso. Acho que o tribunal não tem que se meter no resultado de um campeonato. E é perigoso. E o que tá acontecendo é uma coisa perigosa. Então, Porque quais são os quando a gente interesses pensa por trás disso, né? Quais são os interesses reais por trás disso? E aí o Flamengo dá aquela notinha ridícula notinha. Flamengo, ridícula a sua notinha. Ridícula. Não tem como provar nada do que ele tá falando. E outra, o time mais ajudado do Brasil historicamente é o Flamengo. Então, gente, Eu não posso falar de tribunal, meu. O Santos, cara, acho que é o time mais fraco quando se é prejudicado por arbitragem, por alguma decisão desse tipo, cara. A gente, cara, pode falar o que for, cara, a gente não tem influência nenhuma nesse. Porque a gente, todas as vezes, cara, a gente tava certo, a gente não conseguiu reverter nenhuma situação. Então, assim, eu acho que tem uma pressão política aí dos clubes em cima dessas entidades aí que realmente é preocupante e podem definir um campeonato, sim. Né, a gente sabe que tem muitos clubes que têm uma força política, né, nos bastidores incrível, mas não é o caso de, por exemplo, o Santos, outros times aí, né, realmente não tem tanta força política não nos bastidores. bom, vamos para a rodada do Brasileiro, então, rodada da Copa do Brasil. Então a gente teve Copa do Brasil, tivemos alguns resultados aqui, né? O Palmeiras ganhou de 3-0 do Fortaleza, o Internacional ganhou de 2-0 do Corinthians, Mirassol 1, Grêmio 1, Vasco 0, Fluminense 0, Atlético Mineiro 0, Juventude 0, foi o placar dos zeros, né? Tanto 0, Remo 0, Chapecoense 0, Cruzeiro 0. Inclusive, acho que esses placares, né, de 0-0, acho que foram todos no sábado, se eu não me engano, né? Então, sábados sem bolsa. Até o domingo tinha dado 0.
Acho que Chapecoense e Cruzeiro foi no domingo, né? Agora, os 3 jogos do sábado, Vasco e Fluminense, Santos e Remo e esqueci o outro. Juventude e Atlético. Tudo 0-0. Quem esperar... Ontem, quando começou o jogo do Palmeiras, metade do jogo, né? Intervalo foi 0-0. Todo mundo falava, até agora, todos os jogos, nenhum gol marcado, né? Bom, vamos falar do Palmeiras, então. O que você achou do jogo de ontem, Tadeu? Primeiro tempo, Palmeiras até criou algumas chances, mas fraco, né? Não jogou muito bem. Com todo respeito, Fortaleza tá bem diferente dos últimos anos, né? Tá disputando uma Série B, poucos jogadores conhecidos, né? Mas é o que a gente já falou, né? Futebol, o time tem muita técnica, jogadores considerados craques, e às vezes a bola não entra. O time que é limitado e corre, às vezes tem mais sucesso. E o 0-0 no primeiro tempo foi um jogo feio, mas no segundo tempo o Palmeiras voltou diferente, né? Marcação lá em cima, abriu o placar logo no começo, né, do segundo tempo com o Maurício, e aí facilitou. Escolhas do Abel Ferreira, né? A gente respeita, ele tem muitas opções agora, com todo mundo voltando, dá para fazer esquemas diferentes, 3 zagueiros, enfim. Mas o segundo tempo, o Palmeiras foi bem melhor, construiu o resultado tranquilo para o segundo jogo, agora que vai ser em Cuiabá, né? O Fortaleza vendeu o mando de jogo por causa de dinheiro, não vai jogar no Castelão, que tem uma força torcida lá. O jogo foi para Arena Pantanal em Cuiabá na quarta-feira, né? O jogo de volta. Você chegou a ver esse jogo, Bill? Eu vi, né, também aquilo lá, é legal, você começa a assistir o jogo, né, você não perde o interesse, né, então, mas, como o Tadeu falou, foi um primeiro tempo bem morno, né, acho que não apresentou o melhor o que o Palmeiras pode chegar, né, inclusive acho que nenhum time, né, depois da Copa, assim, tá com cara de começo de temporada, sabe, parece que, né, muito treino, mas sem ritmo de jogo, né, não sei se isso pode melhorar, né? Tá com essa cara, assim, em todos os times, né? Então, vamos ver, cara, que o Palmeiras é um time forte, né? Então, assim, quando ele encontra ali, né, o primeiro gol, e aí já fica mais tranquilo, né? Já começa a abrir mais espaços e aí consegue fazer mais gols, né? Mas foi um jogo, né, de 2 realidades, né? O primeiro tempo bem morno e o segundo, né, jogou melhor, né, aproveitou as oportunidades e saiu com a vitória. Ô, Tadeu, esse Palmeiras tá muito forte, né? A gente fazendo o jogo com Fortaleza, aí no segundo tempo, no banco de reservas, entra Vitor Roque, Flaco Lopes, Felipe Anderson. É um banquinho de respeito esse, hein? E o Paulinho nem entrou, né? O Paulinho ficou no banco, ainda tinha... realmente, o Palmeiras tem um elenco forte, né? Diferente dos outros anos, que tinha um time titular forte e um banco razoável, né? Agora ele tem um time forte e um banco forte. Depois da última reformulação aí, o Palmeiras teve uma época aí que você falava, pô, o Palmeiras não tá com um banco forte mais como já teve anteriormente na mão do Abel Ferreira. Agora não, novamente, dá para montar 2 times fortes, né? Tem banco, tem bons jogadores, porque quem jogou ontem, Rubens Sousa, Maurício, eles podem ficar no banco para Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho, né? Enfim, é um time forte realmente que, passando essa fase aí do reinício de temporada, como o Bill falou, eu acho que os times vão os times vão jogar melhor e a expectativa é que o Palmeiras melhore cada vez mais, né? E tá resolvida essa rodada pro Palmeiras, né? O Palmeiras tá, vamos falar bem, tá bem, passou, né?
A classificação. Isso, já tá encaminhadíssima, né? E lembrando que na próxima fase, não tem parceiramento já definido, vai ser sorteio de novo. Isso. Então. E, ô Bill, o que você acha? Você acha que tem algum favorito aí na Copa do Brasil? Você acha que vai sair alguma zebra desses times que ficaram aí? Não, cara, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa, não, cara. Pelo histórico aí e pelos que os times vêm jogando, acho que vão ficar nesses que estão, né? Palmeiras, principalmente, né? Eu acho que Palmeiras vai conseguir, né? Eu acho que ser campeão brasileiro e muito provável, assim, beliscar uma Copa do Brasil, sim, cara. Porque, ó, vamos lá, Chapecoense e Cruzeiro, deve passar o empate no primeiro jogo. Agora decide lá em Minas, deve passar Cruzeiro, né? Cruzeiro, exato, com certeza. O Atlético Mineiro e Juventude, empatou em casa o Atlético, agora vai jogar lá em Juventude. É uma incógnita aí, né? Eu acho que o Juventude tem plena capacidade de passar. E os times do Sul, Tadeu, que estão ruins demais no Brasileiro, o Inter e o Grêmio, provavelmente passe os dois, hein? Olha, o Grêmio vai pegar o Mirassol em casa, mas vamos lembrar que o Grêmio nunca ganhou do Mirassol, hein? Até o jogo desse final de semana eram 4 jogos, 4 vitórias do Mirassol. Foi o primeiro empate que o Grêmio conseguiu com o Mirassol. Vai jogar em casa, mas recentemente o Grêmio, que não vem bem, perdeu a classificação na Sul-Americana para o Bolívar, né? Então o Mirassol joga fora, ele joga bem. Eu acho que está em aberto, aí apesar que o Grêmio decidir em casa. O Inter fez 2-0 no Corinthians, vai decidir em casa. O Corinthians tem desfalques, né? O Yuri Alberto, que é o grande nome do ataque, machucou mais uma vez, né? Pelo Brasileiro contra o Atlético Paranaense, né? Então o Inter pode ser que, né, passe, fez 2-0 e o Grêmio joga em casa, mas vamos ver. Eu espero que tenha Mirassol, né? O Bill, terror do interior. e você, passa Grêmio e o Sul vai dar trabalho aí nesses dois confrontos ou você acha que pode ter novidade? Eu acredito que nenhum dos dois vão passar, cara. O Inter não ganha. O Inter, eu acho. Já tivemos episódios parecidos, cara. O Inter vem aqui em Itaquera, velho. Não, sofre. E é um time instável, né? Eu acho que 2-0 ele deu uma bela encaminhada. Cara, pra mim é uma ilusão, cara. Se 2-0 eu acho que o Mirassol pode passar mesmo, acho que não é nada difícil o Mirassol passar. Agora eu acho que o Inter fez um resultado suficiente. Não porque não dá para acreditar no Inter, mas eu acho que pelo time do Corinthians também. O Corinthians não vem jogando um futebol legal também, bacana, né? E eu acho que essa questão do Yuri pode pesar um pouquinho. Eu acho que o Inter tem 80% de chance de passar. Eu não cravaria, cara. Já, Corinthians e Itaquera, com esse resultado, pelo menos ali, já, cara, pode fazer uns 2-0 e levar pros pênaltis, cara. Eu não cravaria assim, cara. Então, pensando por esse lado, assim, o Inter 2-0, acho que um grande resultado, como eu disse, tem desfalques o Corinthians. Agora, a força da torcida do Corinthians, né, Itaquera empurra e se leva para pênaltis, o Hugo Souza vira um monstro, né? Não, se levou para pênalti, vai dar Corinthians. Os caras têm que correr para ganhar o jogo, tomar no máximo um gol. E a gente tá falando de Copa do Brasil e não falamos do Santos, né, também. Santos e Remo, né? Então, isso é mais... Deve passar o Santos também, né, Bill? Cara, a gente empatou, fez um 0-0 em casa, cara, e vai chegar lá, com o time que a gente tem, o que tem apresentado, cara, não consigo cravar. Cara, o Remo passando não vai ser nenhuma surpresa, entendeu? É triste, cara. A torcida do Remo é sensacional lá, hein? Exatamente. Mas você acha que o Remo tem time para ganhar do Santos lá? Tem, cara. Tem, cara. Eu falei, a gente sofre com ricoleta, cara, time de jogo que os caras são bancários, velho, segurando
Batman. Os caras vieram jogar aqui, tipo, pra conhecer o Museu do Santos. Vieram, vamos lá, turistar em Santos, cara. Vieram aqui, cara. Entendeu? Meu, os caras passaram pra próxima fase da Sul-Americana, a gente foi pra repescagem, cara. Entendeu? E esse Vasco e Fluminense vai dar o quê? Pode dar Vai. qualquer coisa, né? Pode dar qualquer coisa, porque o jogo foi horrível, né? Foi horrível, não teve jogo. Ali foi uma falência do futebol brasileiro. Se traduzisse num jogo, seria esse daí, cara. Não tem um que tá jogando melhor ali, né, Tadeu? Não. Não, eu assisti um pouco do jogo, não consegui assistir o jogo inteiro, porque eu falei, não, eu prefiro sair de casa do que assistir esse jogo. Muito feio o jogo. E aí na Copa do Brasil a gente tem um último jogo ainda, que é Atlético Paranaense e Vitória, que é hoje o jogo, né? Para fechar a rodada. É. Lembrando que o Vitória eliminou o Flamengo, né? Como eu já disse, o Vitória, quando joga em casa, tem a força também da torcida. Jair Ventura é um bom técnico, né? Esse primeiro jogo lá no Paraná. No Paraná, isso, depois decide em casa o Vitória, né? E o Atlético Paranaense está numa grande fase, né? Isso, Com o tá bem brasileiro. Tá no Brasileiro, então. É um confronto aí que também, olha, tudo pode acontecer, viu, Atlético Paranaense e Vitória. Pequeno favoritismo para o Atlético Paranaense pelo momento no Brasileiro, mas o Vitória é Vitória, hein? Já tirou o Flamengo. Quem sabe a surpresa? Olhando todos os times que faltaram aqui, sobraram aqui, cara, só não tem time bobo aqui, viu, cara? Na próxima, agora a gente vai para as quartas, né? Depois da próxima rodada já vai decidir quem vai para as quartas. Nessas quartas é tudo confronto grande já. A Copa do Brasil tem essa particularidade, né? Às vezes sempre aparece um ali ou outro, né? Mas vai acabar caindo nesses times de mais peso mesmo, né? E aí quando é mata-mata, assim, com um time, né, de renome, né, e tradição, assim, por mais que um, né, esteja com um elenco melhor ou numa fase melhor, sempre são jogos bem disputados, né? Mata-mata é uma coisa bem interessante, principalmente com times de camisa pesada. E o Corinthians, eu vi alguns amigos corintianos falando que o Corinthians poupou todo mundo na primeira rodada do Brasileiro, pensando nesse jogo do Inter, né? Pô, e chegar lá tomar 2-0 é meio frustrante, né? Aquela questão, né, das lesões ali, né? O Yuri Alberto, né? Teve mais um jogador que se lesionou também. Dá uma quebrada, né? Tipo, no esquema, né? Então você poupou pensando de uma maneira e você perde um dos seus principais, né, referências ali de ataque, né? Que, queira ou não, o Yuri Alberto, né? Ele perde de 10, ele perde 5, né? Mas, cara, é um jogador, ele faz gol, cara. Um jogador que sabe posicionar, sabe bater no gol, né? Foi uma perda grande, assim, pro Corinthians. Eles já não têm o Memphis Depay, né? Que tá essa novela, né? Que tá na Holanda, vai chegar, enfim. Sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, perde muito o Corinthians, né? Agora, falando em... Só para completar, que a gente estava falando de Copa do Brasil, que sempre tem... Às vezes tem as surpresas, né? Quem sabe um Vitória da Bahia pode avançar e se tornar uma surpresa, mas... Lembrando que nós já tivemos Santo André, nosso querido Ramalhão, campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, Paulista de Jundiaí, Criciúma de Filipão, né? O Filipão em 91, lá no começo, né? Copa do Brasil começou em 89. Em 91, Filipão no Criciúma, era técnico, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. Então, é um campeonato que pode trazer surpresas, né? Agora, falando um pouquinho de extracampo, esses casos desses jogadores que estão mandando nos times é muito ruim, né? Ó a dependência do Corinthians pelo Depay, o do Santos pelo Neymar. E eu ouvi dizer também que vai ter o leilão do Neymar, né? E estavam cogitando que talvez ele não fosse jogar, porque tem esse evento aí importante. O que você acha disso, Bill? Você ouviu alguma coisa disso?
Assim, cara, eu acho que o Neymar, cara, quem espera alguma coisa diferente disso, cara, tá iludido, entendeu? Não tem, cara. Aí o Neymar se tornou exatamente isso, cara. Ele é uma pessoa de negócios, extra-campo, entendeu? Que quando ele tá afim de jogar, bater uma bolinha, ele vai lá e, ó, me escala hoje aí que tô afim de jogar. É esse que se transformou. E quando joga, fica arrumando confusão, entendeu? Faz algumas. É incrível, porque às vezes, quando ele joga ali, ele faz algumas jogadas, cara, tipo, quando dá um tapa, coloca o cara na frente, você sabe que o cara, ainda preserva alguma, né, a qualidade, né, isso aí é igual andar de bicicleta, né? Você diminui a sua capacidade, mas, cara, você não deixa de pensar o jogo, né, como craque. E desperdiçando dessa maneira, entendeu? Então, assim, o Santos é totalmente dependente do Neymar, economicamente, né? E, assim, ele sequestrou o Santos, cara. Tipo, pode ter sido de uma maneira intencional ou, né, indireta, mas o Santos realmente tá numa sinuca de bico, cara. Se ele não joga, não traz receita, entendeu? Se ele resolver ir embora, acaba, né? Vou executar a dívida que vocês têm aí, você contraiu aí, né? Vocês têm que me pagar. Cara, e aí? Vai arrumar dinheiro aonde, entendeu? Então a gente tá na mão dele, cara. Infelizmente é isso. Ô, Bill, mas o seu pensamento é o pensamento do todo da torcida do Santos? Ou você acha que tem uma grande maioria é a favor? Ou você tem certeza que a grande maioria de Santista hoje é contra? Cara, é uma torcida dividida, cara, porque é aquele negócio, cara, é uma questão sentimental, né? É uma questão, que ele realmente, cara, é endeusado por muitos jogadores, por muitos da torcida, né? Então aí já extrapola, né? É uma questão, parece seita, cara, entendeu? É os caras que, é Neymar acima de tudo, cara, entendeu? Você defende o cara nessas atitudes, que você vê que, cara, pela lógica, tá totalmente errado, os caras encontram uma maneira de defender, entendeu? Então, assim, não é uma unanimidade na torcida do Santos, cara. Tem uma divisão ali, cara, entendeu? Ô, Tadeu, você acha que o Neymar vai comparecer no leilão dele? Ou você acha que ele vai para a concentração do Santos? Cara, que absurdo isso, né? Eu só queria completar o assunto Neymar em relação ao Santos. Não dá, né, cara? O cara é um craque, visão de jogo, todo mundo queria ver o cara jogar bola, né? Não só no Santos, pediram o cara na Copa, a gente tinha esperança. E o cara prefere arrumar confusão, dar tapa na cara do Robinho Júnior, cobrar todo mundo no vestiário depois. Não, foi uma cobrança normal, topa no Robinho, foi tudo bem, cobrança. Cara, lembra o René Simões? Lá atrás, estamos criando um monstro. O cara acha que ele é o dono do mundo. Ó, todo mundo acha que ele é. Eu vi algum jornalista, não lembro qual agora, que ele falou uma coisa que eu falei, esse cara falou uma coisa interessante, uma coisa que a gente já sabia, mas assim, cara, o Neymar, ele não consegue fazer a diferença contra o Remo, cara. É isso aí. Eu vi uns lances da época que ele jogava no Barcelona, cara, ele passava por 5 caras, velho. Ele driblava 5 caras. Ele não consegue driblar um cara. E aí o cara faz a falta ou tira a bola, ele vai pra cima pra brigar com o cara, pra arrumar confusão. Aí o juiz dá falta, ele vai pra cima do juiz, né? Então assim, cara, até quando? O Santos é muito grande pra ficar dependendo de um cara que acha que é o Santos. Se eu fosse o Neymar, eu ia estar em cima, tentar negociar alguma coisa lá nos Estados Unidos, cara. Vai jogar o futebol de lá, que é mais tranquilo, é para fim de carreira mesmo, joga mais 2 anos se conseguir e deu, porque não dá mais. Sabe o que vai acontecer? Tá ficando feio. Não, mas assim, cara, se ele fizer isso, cara, ele vai tirar todo o protagonismo dele, entendeu? Ele tá aqui justamente porque ele causa tudo isso, entendeu? Se ele sair desse ambiente, cara, o pessoal, vai esquecer dele, entendeu? Parece que ele mesmo criou esse ambiente que ele se sente confortável nisso, entendeu? Por isso que às vezes eu falo, parece, né,
que é uma situação intencional, entendeu? Porque, meu, por mais que a gente tenha essa visão, né, que é prejudicial dele, para ele parece que tá tudo normal, entendeu? Então, quando a pessoa acha que tudo que ele tá fazendo de errado, na nossa visão, né, ele acha que, meu, na cabeça dele tá funcionando e tá dando certo, então ele vai continuar, meu, fazendo as mesmas coisas. Ele vai continuar fazendo outras coisas, vai fazer outras coisas, vai continuar. E ninguém faz nada, cara. O cara parece que manda. Parece não, ele tá mandando no Santos. E a gente que gosta de futebol sabe que ele é um craque, queria ver o outro lado dele, jogar bola, comandar o Santos, enfiar uma bola, fazer gol. Ele fez um gol outro aí, mas ele não faz diferença nem contra o Remo, como a Alê falou, né? Exatamente. Então, assim, é muito triste e, pô, se ele fosse lá pro Inter Miami, por exemplo, joga com o Messi, que é amigo dele, com o Casemiro, que tá lá, né? O Casemiro estreou fazendo gol contra. Valeu, Casemiro. Né? Vai jogar lá em Orlando, né, cara? O cara vai levar a família pra Disney todo dia, se ele quiser, né? Chega de helicóptero na Disney, faz o que ele queira lá. Falando do Miami, pô, o Suárez fez um golaço, né? Vocês viram o golaço Então, do o Suárez? Suárez tá salvando o Miami. Um gol do meio de campo. Além Teve uma disputa de bola de 2 jogadores. Aí a bola sobrou um pouquinho para ele. Ele sem dominar. A bola escorregou dos dois, ele plum! Encobriu o goleiro. O goleiro tava adiantadão. joga muito, joga muito. Cara, Então, você vê o cara, né? Esses caras dobram, né, cara? Tipo, numa liga fraca dessa, entendeu? Os caras, meu, aquilo é o campeonato de Masters, né, cara? Vai lá, meu, dá uns chapéu, né, meu? Faz a alegria do povo lá, né, cara? É isso, cara. Mas é que eu falo. Ele vai lá, vai dividir a atenção com o Suárez, com o Messi, né? Que também, meu, não vou entrar muito na dele. Aqui o pessoal, tipo, alimenta, né? Isso também. Né? Parece que gosta, né? Dessas atitudes também. Então, pra ele. Ele vai mandar lá pro time? Vai Não mandar vai. pro time? Não vai. Ele vai xingar o árbitro e vai ficar tudo bem? Não vai. Não, Né? exatamente. Então, pra que ele vai lá, entendeu? Vai ficar aqui. Bom, ó, e pra gente finalizar, vamos só passar. Então, a gente já falou da rodada, a gente tem os jogos de volta da Copa do Brasil no meio da semana. E no final de semana já tem rodada do Brasileiro, joga Grêmio e São Paulo, Remo e Atlético Mineiro, Curitiba e Chapecoense, Botafogo e Fluminense. Aí no domingo, Cruzeiro e Mirassol, Bahia e Vasco, Palmeiras e Inter, Santos e Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino e Corinthians. E Flamengo e Vitória. A rodadinha também, agora cada rodada é importante, né? Pode perder ponto de jeito nenhum aí. E a gente sempre tem tentando torcer contra aí, né? Bom, querem fazer uma rodada aí de palpites para os jogos dos paulistas? Grêmio e São Paulo lá na Arena do Grêmio. 1x0 Grêmio. E aí, Tadeu? 1-1. Eu acho que São Paulo ganha lá. E Palmeiras e Inter, aliás, no Bank Park. 3x0 Palmeiras. Você, Tadeu? 1-0 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Santos e Atlético Paranaense. Cara, Eu acho que vai dar Atlético Paranaense. então, meu. Cara, o Atlético é uma pedra no sapato do Santos, historicamente, assim, cara. Eu acho que eu vou de empate aí, cara. 1x1. 2-2. 2-2? 2-2. Bom, não é paulista, mas vamos... E Red Bull, Bragantino e Corinthians? Cara, vai dar Bragança. lá em É a Bragança. Bragança. Eu também acho. 1x0. 0-0. Cara, e se o Bragantino ganhar do Corinthians de 2-0 nessa próxima rodada, o Corinthians periga ficar numa situação complicada, hein? Sim. E o Mirassol? Oi? O Mirassol, ali, por favor, joga contra. Mirassol joga com o Cruzeiro no Mineirão, esqueci, desculpa. Cruzeiro e Mirassol, Mineirão.
2-0 Cruzeiro. 1-0 pro Mirassol. O Tadeu tá apostando tudo no Mirassol, hein? Na Copa do Brasil, boas ideias. E o não é paulista, mas Flamengo e Vitória no Maracanã. Ah, cara, eu acho que dá Flamengo, cara. Da Flamengo. 1-0. Cara, 1-0. se o Flamengo não ganhar esse jogo, vai azedar tudo pro lado de lá. Não, ó. Vamos pensar o seguinte: o ano passado o Flamengo ganhou, acho que foi de 8-0 do Vitória, foi isso? Mas perdeu da Copa do Brasil, né? E foi eliminado na Copa do Brasil, é verdade. Então, assim, vamos pensar, vai. 1-0 pro Flamengo, pro Leonardo Jardim continuar no comando. Se o Flamengo não ganhar, o Leonardo Jardim vai embora. Então, Vai 1-0 pro Flamengo. Não, Cara, também conforto. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, o Leonardo Jardim vai embora. Eu não tenho nenhuma dúvida. Cara, é incrível a capacidade do Flamengo, né, cara? Tipo, cara, quando o Dorival tava ali, né, cara, mandaram o cara embora na alta, né? E, fizeram a mesma coisa com o Felipe Luiz, né, cara? Ah, vai entender, né, velho? Vai entender. É que lá quem manda é o presidente, cara. Já entendi isso daí. Se ele Sim, sim. satisfazer o cara, não tá satisfeito, ele mostra que ele é autoridade. Ele demonstra ter esse jeito de administrar o PAP, né? Ele é Entendi. meio autoritário. Vicente Mateus. Ele é um pouco do Vicente Mateus. Eu acho que o Vicente Matheus, pelo menos, era um cara simpático pra falar, né? Porque esse cara aí, só quem gosta dele é flamenguista. Só. Exato. Exato. Não, eu quis dizer Vicente Mateus assim, às vezes põe uma coisa na cabeça, tem que ser daquele jeito, né? Mas ele era folclórico, né? O Vicente Mateus, simpático, pô. O Vicente Matheus tem aquela piada das Brahma, né? Sim. Como que é aquela piada mesmo? Eu não lembro. Ah, ele agradece uma cervejaria pelas bramas que mandaram, né? Ele fala, eu agradeço acho que a Antártica pelas bramas que mandaram. Isso Uma aí, coisa ó. assim, né? Olha E isso. quando chegou, lembra quando chegou o Birubiru, que ele falou, não, o Lero Lero vai ser um grande jogador, né? Essa época o futebol era mais engraçado, mais divertido. Que Dava pra saudade, entrevistar cara. o jogador no vestiário, ele só de toalhinha, e o cara podia aparecer sem camisa na TV e tava tudo bem. É isso aí. É isso Bom, aí. meus amigos, é isso. Ficamos por aqui. Algum destaque final aí de vocês? O que vocês esperam aí da rodada? De algum outro esporte aí, uma notinha? Você ia falar É do só vôlei, falar Tadeu? Ia falar da Polônia, né? Destacar a Polônia tricampeã da Liga das Nações, ganhando dos Estados Unidos na final, né? Estados Unidos continua sem conquistar um título na Liga das Nações na Liga das Nações no masculino, assim como o Brasil no feminino nunca ganhou também Liga das Nações, né? Mas a Polônia de virada, né? Vem mostrando que realmente é uma grande força aí do voleibol masculino nos últimos anos. Boa, e você, Bill? Eu acho que não vi nada de diferente acontecendo aí, né, nos esportes que eu acompanho. Então, não tenho o que acrescentar hoje. Beleza, então é isso, meus amigos. Na semana que vem a gente volta. Temos então uma rodada de meio de semana que vai definir os classificados na Copa do Brasil. E no final de semana, mais rodada de Brasileirão. E a semana que vem a gente vai estar aqui para discutir tudo isso, saber quem ganhou, quem não ganhou, quem está classificado, quem não está classificado. Então, a gente fica por aqui. Para você que está assistindo a gente, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever no canal no Instagram. E a gente conta com você. Se inscreve, compartilha esse vídeo, manda para algum amigo. Se a gente falou alguma coisa que você não gostou, manda esse vídeo para o teu amigo e fala para ele deixar uma mensagem aqui para a gente, que a gente teremos o prazer de respondê-lo. Então é isso. Obrigado, Bill. Obrigado, Tadeu. E a semana que vem a gente volta com mais No Ângulo.